Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O Dragão está na segunda fase da Copa do Brasil, empatou por 0-0 com o Atlético Alagoinhas no interior da Bahia, jogava com essa vantagem do empate e se classificou para enfrentar o Volta Redonda na segunda fase. Este jogo será em Goiânia. Nesse vídeo eu vou falar sobre a classificação rubro-negra, sobre essa etapa cumprida pelo time campineiro na Copa do Brasil. Logo depois da vinheta de abertura eu trago os detalhes para vocês. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. Que satisfação contar com a sua audiência. Deixe aí aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Os comentários, fique completamente à vontade. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Quem está conosco aqui no Futebol 62 é a Atacarejo Embalagens. A Atacarejo Embalagens está ali na Rua 74, na verdade na Avenida Independência, na esquina com a Rua 74, número 4665. Na Atacarejo Embalagens você encontra sacolas plásticas, sacolas de papel lisas e personalizadas, etiquetas, tags e embalagens para empacotamento em geral. Uma excelente opção para quem está na região central da capital e também para quem está ali nas intermediações da Rua 44, né, o maior polo de confecção do país. O WhatsApp da Atacarejo 982002552. Mande mensagem, mande um telefonema, fique à vontade. Atacarejo Embalagens oferece análise da classificação do Atlético na Copa do Brasil. Primeiro, né, para não cometer aqui um estelionato opinativo, eu não assisti ao jogo, pelo seguinte fato: no momento em que o Atlético jogava contra o Atlético de Alagoinhas, eu estava trabalhando pela Band News no jogo entre Asa e Goiás, certo? Então eu não assisti ao jogo. Por isso que eu vou falar da classificação e falar dos dramas que o Atlético viveu neste confronto lá em Alagoinhas. Primeiro, eu acho que é o ponto crucial desta fase. O Atlético classificou. Este é o ponto crucial. Mata-mata, o primeiro objetivo é classificar. Não é ganhar do adversário, não é vencer, não é ter grande atuação. O objetivo de uma competição mata-mata é sobreviver. O Atlético está entre os 40 times que sobreviverão a essa fase, porque a fase ainda não acabou, né? Termina hoje. Enfim, 40 times vão seguir para a segunda fase e 40 já ficaram por aqui. E o Atlético está nos 40 que avançaram. Este é um aspecto extremamente positivo. Não vamos deixar esta classificação ser contaminada por qualquer outra coisa, porque esse é o objetivo de quando você faz um confronto mata-mata. Segundo ponto, ter dificuldades jogando fora de casa, num jogo único, mesmo contra equipes de menor orçamento, pior ranqueadas, também é uma situação comum. O Atlético é muito mais comum as equipes maiores terem dificuldades jogando fora de casa nessa primeira fase do que não terem. A gente teve nessa primeira fase aconteceram algumas situações, por exemplo, o Grêmio jogou num campo neutro, o Vasco jogou num campo neutro, o Bahia, que era para jogar fora de casa, jogou dentro de casa. Estes casos são exceções, né? Mas se você pegar grande parte das equipes aí da Série A, da Série B, elas tiveram dificuldades para se classificarem. O Atlético teve, o Goiás teve, o Vila Nova teve, o América Mineiro teve, o Bragantino teve dificuldades, alguns foram eliminados, né? Só equipes da Série B, 5 já foram eliminadas. Vitória foi eliminado, Juventude foi eliminado, o Avaí ontem foi eliminado, o Cuiabá, que é da primeira divisão, também já foi eliminado. Então, este é outro ponto, tá vendo? Eles não tiveram nem a capacidade para passar da fase. Então, ter dificuldades é comum. Poucos times que conseguiram vitórias tranquilas nessa fase inicial. Então, o Atlético atingiu seu objetivo. Ponto. Teve dificuldades no jogo.
principalmente no segundo tempo, né? O Atlético na primeira etapa teve condições, vendo, né, lances, o Atlético teve condições para facilitar a sua tarefa, porque se consegue abrir o placar ali em uma das, pelo menos 3 boas oportunidades que o Atlético teve, o jogo mudava. Porque você passava, você tirava aquela pressão do jogo de uma bola. Né? Uma bola podia decidir o confronto, no caso, uma bola a favor do Atlético de Alagoinhas. Se saiu o gol do Atlético de Alagoinhas, a equipe baiana se classificava. Então, se o Atlético consegue abrir o placar no primeiro tempo e teve oportunidades para isso, o Atlético tirava muito da tensão do jogo. Acabou não conseguindo, levou uma bola na trave também, né, depois de uma defesa do Ronaldo. Aí veio o segundo tempo fraco do Atlético, tomou pressão. O Gasal salvou bolas, o Ronaldo salvou duas, né, uma numa grande defesa. Então o Atlético correu sério risco de ser eliminado, mas classificou. E por que eu destaco isso? O Atlético precisa evoluir, isso é um fato, e eu venho falando isso já há algum tempo. Para mim, o Atlético é uma equipe que não conseguiu demonstrar evolução ao longo da temporada até agora. O nível de jogo que o Atlético apresenta nesse início do mês de março é um nível parecido com aquele da metade do mês de janeiro. Então faltou essa evolução. O Atlético é um time em construção, só que esse time em construção ele está demorando a pegar a liga, ele está demorando a evoluir. E isso não teve nenhum custo ao Atlético ainda. Precisamos ressaltar, o Atlético não evoluiu, ao meu ver, pelo menos não evoluiu assim. Eu não vou dizer que o time é exatamente no mesmo nível de jogo lá de janeiro, mas a evolução foi muito tímida. Só que essa evolução tímida, ela não matou o Atlético em nenhuma competição. Nas 2 competições que o Atlético disputa até agora, ele está vivo e bem vivo. Está virtualmente classificado para a semifinal do Campeonato Goiano e está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Então a equipe segue em todas as competições que começou até agora. E para você evoluir, você precisa estar vivo. Então o Atlético está tendo a condição básica para ter como evoluir, que é estar vivo dentro das competições. Então terá a oportunidade de evoluir. Se perde o jogo ontem, poderia até evoluir, mas no Goiânia e no Brasileiro. Na Copa do Brasil você não teria mais essa oportunidade. Então, Eduardo Souza e seus comandados têm essa missão aí para essa sequência. Alguns aspectos tomou sufoco, mas nos últimos 4 jogos, em 3 o Atlético não tomou gol. Este é um fator positivo, pois a defesa do Atlético vinha tomando muitos gols. Agora está tomando sufoco, mas não está tomando gol. Né? Já é uma evolução. Então, o Atlético agora tem esse jogo contra o Iporá para decidir a sua classificação. Depois terá a semifinal do Campeonato Goiano, terá esse confronto aí único contra a equipe do Volta Redonda, jogo este no estádio Antônio Ascioli, o que é uma vantagem, né? Você fazer o jogo único dentro de casa, sem dúvida, é muito melhor do que fazer um jogo único fora de casa, e neste sorteio o Atlético acabou sendo beneficiado e vai jogar em Goiânia este duelo. A questão agora é buscar essas evoluções, né? Evoluções defensivas, evoluções ofensivas, em termos de novos jogadores. Claro que novos jogadores não poderão participar do Goiano, mas poderão participar da Copa do Brasil, poderão participar do Campeonato Brasileiro da Série B, que começa daqui a aproximadamente 45 dias. Então é o momento para o Atlético evoluir. Ontem valeu pela classificação, e mata-mata, eu volto a reiterar, mata-mata é isso, é sobreviver a cada fase. 40 times deixaram a competição nessa primeira fase. Na segunda fase, mais 20 times deixarão. Ou seja, em apenas 2 rodadas da Copa do Brasil, 60 times já deixarão o torneio. Restarão aí apenas 32 que vão brigar aí a partir da terceira fase. Então a missão do Atlético agora é sobreviver também a essa segunda fase e, claro, buscar uma vaga na final do Campeonato Goiano e buscar o bicampeonato. Então, torcedor atleticano, cobrança, sim, tem que ter, mas não a ponto de dizer que a temporada até agora é um desastre, porque não é. O Atlético está vivo nas 2 competições que ele já começou a disputar. Fique à vontade, torcedor, para fazer o seu comentário, para mandar a sua mensagem. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Grande abraço e até a próxima.